Que tal, amigos? Que Deus les bendiga de uma maneira muito especial e nos dê, por meio desta palavra, o entendimento de seus mistérios e que nos dê também a sabedoria para poder explicárselas a todas as pessoas que escutem estes mensagens. Eu quisiera que você leyera comigo dois passagens que estão escritos no livro de Hechos de los Apóstoles. O primeiro está no capítulo 2, os dois passagens estão no capítulo 2, pero no versículo 17. Hechos 2, capítulo 2, versículo 17. É muito interessante este nosso estudo de los 50 dias. Hoje é o dia número 37, porque não é a propósito, pero é de uma razão, é por uma razão puramente espiritual que nos leva sempre a ler, casi sempre, em los 50 dias, o livro de Hechos de los Apóstoles. Este livro muestra, é o manual de la práctica de la iglesia, de la iglesia en acción, tanto que se chama livro de Hechos de los Apóstoles e de todos os demás cristianos que vivieron os primeiros anos de la iglesia. A iglesia estava recém-nascida e ela nasceu no dia de Pentecostés, tanto que Jesus ele dizia que edificaré minha igreja. Ele falava no futuro, não? Aunque a maioria de los primeiros membros da igreja já estavam com ele allí corporalmente, pero ele estava prometendo para o futuro, que seria com a chegada do dia de Pentecostés, com a chegada do Espírito Santo. Então, eu quisiera ler dois versículos mais do livro de Hechos de los Apóstoles, um livro tão importante da palavra de Deus, um livro que mostra como era trabalhado o evangelho para pessoas paganas, para pessoas inconversas, para pessoas incrédulas, não? Porque generalmente as epístolas são escritas para já os convertidos, não? Se você lê o Novo Testamento, você vai ver que depois de Hechos vem a epístola a los romanos, hasta a última epístola, não? E o livro de Apocalipse. Então, todos estes escritos foram destinados a los convertidos, a la iglesia. Pero como é que a igreja trabalhava com as outras pessoas que não faziam parte todavia da igreja? Como a igreja evangelizava? Como a igreja trabalhava em la liberação? Você via Felipe trabalhando, liberando o povo de Samaria, não? Liberando, expulsando demônios, que eu digo, curando. Ele estava ali operando os dones do Espírito Santo. Os dones do Espírito Santo, em verdade, que são os frutos do bautismo com o Espírito Santo. Os frutos que aprendimos, os frutos do Espírito Santo de Gálatas, na verdade, são frutos do novo nascimento. Não são frutos do bautismo com o Espírito Santo, são frutos do novo nascimento, quando o Espírito Santo entra dentro de uno. Quando o Espírito Santo bautiza, ou melhor, Jesus nos bautiza no Espírito Santo, quando vem esta capacitação, o Espírito Santo vem este revestimento, este poder para ser testigos de Ele, começa depois de isso os dones do Espírito Santo, lo que vamos a hablar em los próximos mensagens, não? Esta semana vamos a tratar deste tema. Vamos falar de los dones, de los tipos de dones, ministérios, serviços diversos que a igreja que existe dentro da igreja cristiana. Pero o que vamos a tratar hoje é algo muito interessante do livro de Hechos, que relata a história da igreja em nação, como a igreja trabalhava
em relação a los incrédulos, para converti-los a Jesus, para liberá-los, para traí-los à luz de Deus. Então, dice 2:17, dice, en los postreros dias, dice Deus, postreros dias significa últimos dias, não? Usted está de acordo que hoje vivimos mais postreros dias que en el passado, não? En la época de Pedro, de Pablo, de Juan, de Santiago, de Felipe, você crê que eles estavam mais cerca del fim ou nós outros que estamos mais cerca del fim? Que lhe parece? Não? Nós outros, obviamente, que somos a geração que mais está cerca al fim, a los postreros dias, ou mais bem a la postrera hora. Não? Aqui está falando na palavra de Deus, repetindo na promessa do Antigo Testamento, do livro de Joel, do profeta Joel, que disse Deus, em los postreros dias, disse Deus, derramaré de mi espírito sobre, isto, quando você vê espírito sobre, está falando do bautismo com o Espírito Santo. Não batismo em las águas, hein? Já tratamos isso em las três últimas gravações. Derramaré de mi espírito de Deus, sobre toda a carne, não? Sobre toda a carne. E vuestros hijos e vuestras hijas profetizarão. Veja o resultado, os dones aí. O resultado do bautismo com o Espírito Santo. Vuestros hijos e vuestras hijas profetizarão. Vuestros jóvenes verão visões e vuestros ancianos sonharão sueños. Hechos 2:17. Está falando de um derramamento sobre toda a carne. Então, entre mais se acerca os últimos dias, mais esta promessa se queda, seu cumprimento se queda evidente, não? Entre mais se acerca o fim, mais isso tem que acontecer. Esta é uma promessa clara de que o bautismo com o Espírito Santo é uma bendição para os dias atuais. É uma bendição para os dias atuais. Não? Porque está escrito em la palavra de Deus. É como se você, por exemplo, recebera um volante de um restaurante. Não? Imagine você recebe um volante de um restaurante. Você lê no volante que allá harão uma determinada comida que lhe antoja. Não? Você vai hasta o restaurante e quando chega allá, você diz, eu quero tal comida. A comida que você foi não, com ganas de comer. E quando você pede tal comida, uma pessoa do restaurante lhe disse, não, é que nós já não servimos mais esta comida. Esta comida já não há mais. E você responde, pero aqui está escrito que se serviria esta comida, que aqui tendria esta comida, que aqui eu comeria esta comida, que outros já comeram esta comida, que já provaram, já tiveram, já viveram, já estiveram na experiência de provar esta comida. E a pessoa lhe disse, não, pero isso foi no começo do restaurante. Foi apenas no começo. Nós outros, hoje em dia, já não servimos mais tal comida. Já não servimos mais. É no começo do restaurante, sim, pero agora não. Então, se eu lhe pergunto, isso faz sentido? Tem alguma coisa que ver este tipo de resposta? Pero não é esta resposta que dão a las pessoas quando leem que no começo da igreja o Espírito Santo já era derramado e hoje é que mais estamos cerca
de los postreros días, somos más últimas generaciones que las que pasaron. No sé si me explico, ojalá que Dios nos permita explicarnos a ustedes. Entonces, la excusa que dan hoy es que no, pero eso era en el comienzo de la iglesia. Hoy día ya no. Hoy día Jesucristo ya no es más el mismo. Por eso Ele já não bautiza mais com o Espírito. Hoy día las personas no pueden tener una experiencia tal como tuvieron en el pasado. No, hoy día no. Hoy día Dios no opera más milagros. Hoy día ya no. Porque Dios se arrepintió de hacer milagros. Porque Dios se cansó. Porque se caducó sus promesas. Se caducaram suas promessas, porque seu poder se agotou. Que passou com Deus? Que passou com você? Que passou com a igreja cristiana? A igreja cristiana se parece mais com a igreja que encontramos no livro de Hechos de los Apóstoles. A igreja de Hechos de los Apóstoles é mais parecida com que tipo de igreja hoje? Pergunte-se isso com toda sinceridade, sem medo de responder a si mesmo. No capítulo 2, versículo 17, há a promessa, não, dicha uma vez mais, inspirada por el Espírito Santo, através da boca de Pedro, que nos postreros dias Deus derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. E no mesmo capítulo 2, no versículo 38, Pedro les dijo: arrepentios e bautícese cada uno. Preste atenção, bautícese cada uno de vosotros. Individualmente, arrepientam-se individualmente. Bautícense individualmente, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdão de los pecados. E recebereis el dom del Espírito Santo, assim como a cada uno tem que passar por la experiência del arrependimento, del bautismo em las águas, assim também individualmente recebereis el dom del Espírito Santo, porque para vosotros es la promessa, e para vuestros hijos, e para los que estão lejos, para quantos el Senhor nuestro Deus llame. Para ver que maravilha, para quantos el nuestro Deus llame. O Espírito Santo, o bautismo com o Espírito Santo, era de isso que Pedro estava tratando, se você ler o contexto todo do capítulo 2 de Hechos. Ele estava dizendo sobre a unção do Espírito Santo. Ele não estava cambiando de tema, ele seguia falando do mesmo assunto. Quem estava passando com eles que estavam falando em línguas? A gente les estava requerendo na resposta. A gente estava pensando que eles estavam borrachos. E ele estava dizendo: não, são 9 da manhã, nós não estamos borrachos. O que nos ha passado é que o Espírito Santo nos ungiu. Deus nos ha ungido, nos ha bautizado com o Espírito Santo e vai bautizar, é uma promessa para todos os que estão cerca, os que estão lejos, vuestros hijos, hijos de outros, e para todos que o Senhor, nosso Deus, llame. Todos quantos o Senhor, nosso Deus, llame. Então, assim como há a bendição do chamado de Deus, há também, acompanha também a bendição do bautismo com o Espírito Santo. Luego que esta promessa que leemos aqui no versículo 38 e 39 do capítulo 2 se refere ao passado, vale para o presente e para o futuro. Isso é o que significa. Então, o bautismo com o Espírito Santo, sim, é uma experiência válida para os dias de hoje. Tal como lo es